Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre um pouco do fenol. Agora, primeiro nós vamos conhecer um pouco sobre o contexto histórico do fenol, onde iniciou a sua aplicação e quando, né? O fenol ele ficou muito conhecido no final do século XIX, né, para fazer a esterilização ou asepsia de materiais que eram utilizados em hospitais. A introdução do fenol, ele propiciou uma queda significativa no número de mortes causadas por infecções hospitalar. Por quê? Porque ele apresentava propriedades bactericidas e fungicidas, e isso auxiliava na esterilização dos objetos que eram utilizados ali na hora de fazer um curativo, entre outras práticas que eram utilizadas no hospital. Beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as principais características e um pouco da nomenclatura dos fenóis. Como nós já sabemos, nós estamos estudando a parte da química orgânica, que é a parte específica do estudo do carbono. Os fenóis eles são substâncias orgânicas que vão apresentar uma cadeia aromática e um ou mais hidroxilas ligados diretamente ao anel benzênico. Algum desses fenóis eles vão apresentar, igual eu já falei para vocês, atividades bactericidas e atividades fungicidas. Aqui temos a principal estrutura do fenol, onde temos um grupo, uma hidroxila ligadas diretamente aqui ao anel benzênico. Olha só, observem bem. Para você observar o fenol, você vai observar o quê? Um ou mais hidroxilas ligadas diretamente ao anel benzênico, né? E aí, sendo assim, eles vão apresentar as tais propriedades biológicas que eu falei para vocês. Professor, como é que eu faço a nomenclatura oficial da UIPAC de fenóis? Pessoal, é simples. Você vai colocar o número do substituinte com o final fenol. Olha só, temos esse exemplo aqui, ó. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, eu posso contar de outra maneira? Não, essa é a maneira correta, porque você está mais próximo da função e do substituinte. Se você contar dessa outra maneira aqui, você vai observar que esse aqui é o carbono 6, certo? E aí vai ficar muito distante. O lado mais próximo é esse aqui. Então, 1, 2, né? Então você já sabe que no carbono 1 tem a hidroxila, que é característica do fenol, e no 2 você tem aqui o grupo metil. Então vai ficar 2-metilfenol. Sempre observar aqui a regrinha, nome do grupo substituinte, mais fenol. 2-metilfenol. Você só tem que indicar a localização do grupo metil, certo? Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Temos outro, né? Observe a posição, né? Agora, ó, aqui estava na posição 2, agora nós estamos na posição 3. Então, você só vai indicar a posição em que a hidroxila não, a grupo metil está aqui. Ó, 1, 2, 3. Então, eu dou 3-metilfenol, certo? E aqui, pessoal, eu tenho esse outro aqui. Observe a posição do grupo metil, né? Ele está na posição 4, então vai ficar 4-metilfenol. Pessoal, quero que vocês se atentem no seguinte. Professor, não vejo o carbono aqui. O carbono ele está aqui, ó, nessa extremidade aqui, ele está nessa outra extremidade aqui, ele está nessa extremidade aqui, nessa aqui, nessa aqui. Cada encontro desse aqui, pessoal, é um carbono que tem aqui, ó. É por isso que eu falo que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Pessoal, se eu quero falar o seguinte para vocês, que esses isômeros aqui, na verdade, né, essa mistura aqui, ela vai formar a tão conhecida creolina, né, que é o 2-metilfenol, 3-metilfenol e o 4-metilfenol. O que que é a creolina? A creolina ela é muito conhecida aí, eu acho que é conhecida mais por uma população mais antiga, né? Ela era utilizada para desinfecção, né? Por exemplo, em recintos que faz a ordenha de vacas, né? Aqui a gente tem o exemplo da creolina. Aqui é o frasco utilizado aqui na limpeza, né? Na hora da ordenha das vacas. Pessoal, aqui eu tenho outro exemplo, né? O nome hidrocarboneto aromático e o prefixo e a quantidade ol, né? Como é que eu vou fazer
quando eu tenho mais de uma hidroxila, né? Olha só, tem o anel benzênico, tenho aqui a hidroxila, né? E aí eu vou fazer o seguinte, coloco o nome do hidrocarboneto, né, aromático, que é benzeno, que é essa parte aqui, e vou indicar a posição das hidroxilas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou indicar o seguinte, ó, 1 e 3. 1 e 3, diol. Diol por quê? Porque tem duas hidroxilas. Da mesma maneira aqui, ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, pessoal, observe que eu posso contar desse lado e desse lado, que não vai alterar a ordem aqui. Então, vai ficar, se eu contar desse lado, vai ficar 1 quarto de ol e desse outro lado, 1 quarto de ol, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Coloquei o nome do benzeno, 1 quarto de ol. Da mesma maneira aqui, ó, eu tenho 3 hidroxilas. Tanto faz eu contar daqui para cá ou daqui para cá, né? Não vai alterar. Mas eu tenho que contar daqui 1, 2, 3. Ou assim, ó, 1, 2, 3, certo? Coloco o nome benzeno na frente. Aí indico a posição das hidroxilas do carbono 1, 2, 3. E a quantidade de hidroxilas presente aqui. Vai ficar 1, 2, triol. Aqui nós temos as principais fenóis, entretanto, os mais conhecidos por nomes como ortacresol, metacresol e paracresol. Observe o seguinte, né? O que é o orta, né? É a posição 1. O que é o meta? Posição 3. O que é o para? Posição 4, né? Eu costumo falar que o anel benzênico ele vai ter a orelha, a mão e o pé, né? Toda vez que você vê essa hidroxila aqui, ó, você tem que observar quem está aqui do lado, se é a orelha, se é a mão ou se é o pé, certo? E aí você pode encontrar essa seguinte situação: só o Ozinho representando a posição 1 e o M representando a posição 3 e o P representando a posição 4, que é o orto, o meta e o para. Você vai lembrar: orelha, mão e pé, beleza? E aqui temos outros exemplos aqui que são conhecidos como nomes industriais, né? Na verdade, o ressorcinol, hidroquinona e pirogalol. Beleza, pessoal? Isso aí foi o que quis falar para vocês. Nesse momento, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre éteres. Beleza? Tranquilo? Tudo jóia? Um forte abraço.